queria agradecer o carinho de vocês e me receber. Para mim é muito especial visitar outra instituição espírita, né? Aqui tem alguém vindo pela primeira vez? Todo mundo já velho de guerra, já está aqui há bastante tempo. Alguém aqui não é espírita? Ai, que bênção. Então a gente fala livremente. É porque quando a pessoa está presente e não é espírita, a gente tem que dar aquele enredo, enumerar certas questões, tem palavras que a gente usa que tem que explicar, porque senão a pessoa se sente desconfortável, está escutando uma coisa que o indivíduo entra com o pé espírita, a pessoa fica olhando para o outro, não sabe o que está dizendo, né? Então, como nós somos espíritas aqui, alguns com um pouco mais de conhecimento, outros com menos, estamos em família. Primeira coisa, nos dias de hoje, nós vivemos um momento muito delicado de pouco estado de presença. Fazemos muitas coisas. Tenho certeza que, como eu, no dia de hoje vocês fizeram muitas coisas. De mercado, a casas lotéricas, a banco, enfrentamos fila para poder pagar conta, para resolver problema de filho, de neto. Nosso dia tem muitas tarefas. Mas cada dia que passa, aqueles que estudam o comportamento humano percebem que a gente está menos presente. O corpo está ali, funcionando, tocando aquele monte de responsabilidades. Mas a mente às vezes não está. Às vezes parece que é uma máquina vazia caminhando. Então, os líderes da humanidade, os grandes mestres, aqueles que estudam a transcendência humana, estão sempre alertando a gente para que a gente tente o máximo possível estar presente. Então, eu trabalho em escola, não sou professor. Trabalho com lanche, eu sou dono de cantina escolar. E eu, além de dono de cantina, eu sou muito fofoqueiro. Então eu vigio as crianças, dali eu tiro análise de comportamento, vou passar um tempo, né? Porque não dá para ficar a vida inteira naquela cantina sem pensar, sem refletir sobre o mundo. E ali é o mundo. Olha, não preciso ultrapassar o muro de 3 metros da escola para entender a sociedade. Porque quem está ali é o reflexo mais fresco da sociedade. E você percebe que os pais não estão presentes. Quando você vê festa, a criança diz: pai, só um minuto, só um minutinho. Nós estamos em todos os lugares, menos aqui. E agora? E por que eu comecei, esse nosso tema é lei de amor? Por que eu estou falando isso? Porque antes da gente começar a falar de qualquer tema, a gente tem que estruturar mentalmente a importância disso. Porque senão vai entrar como mais uma palestra. Não que a minha palestra tenha que ser especial, nenhuma pretensão. Vocês vão escutar aqui ao longo do ano 20 a 30 palestrantes com muito mais profundidade, muito mais conhecimento. Mas o convite que eu faço é para hoje, para sempre, estarmos presentes, o máximo possível. Vamos pegar a última semana que nós vivemos e lembrar de quantas situações verdadeiras nós vivemos. O que eu chamo de verdadeiro? O Evangelho diz assim para a gente. O Cristo nos fala: vim para que tenhas vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? Aí um desses estudiosos verdadeiros do Espiritismo disse num congresso da qual eu participei há uns 10 anos atrás, que vida em abundância é toda experiência digna de ser eternizada, de ser memorizada e guardada para toda a eternidade. Então, nossa última semana, qual a quantidade de experiências dignas de serem levadas para a eternidade? Se a gente for fazer um balanço, é muito pouco. Cumprir tarefas, tudo vai depender da maneira com que você faz. Paulo diz que a gente tem que viver como homens da época, mas santificando cada atitude. Então não é o que se faz, é como se faz. Você pode estar no mercado, mas olhando o ser humano. Você pode estar varrendo a casa, mas bem dizendo a vida que tem. Como você pode estar dando palestra e preocupado com o jogo, o resultado de um jogo de futebol. Então, tudo vai depender de como você se entrega e de que valor aquilo tem. Aqueles que estudam hoje o cérebro, nossa absorção, nossa capacidade de achei até que fosse meu aparelho celular, falei, gente, não tem nem aparelho celular, acho que sou eu batendo aqui. Aqueles que estudam o comportamento do cérebro, eles percebem o seguinte: a gente, para armazenar informação, a nossa mente é um processo, é um mecanismo
por demais sofisticado. Não vai armazenar o que não tem importância. Então, se eu não me conscientizar daquilo que eu estou vivendo, sabe aquela matéria que você estudou e você tenta lembrar e não lembra nada? Gente, mas aquilo deu um trabalho para estudar. Mas como é que foi a sua relação de importância com aquilo? Como é que você associou aquilo à sua trajetória? Então, hoje, nessa noite, eu convido vocês e a mim mesmo. Porque quem fala a vocês aqui é a personalidade. É Lucas, 35 anos, né, que trabalha na cantina escolar. Mas a profundidade é que tem que ser trazida a verdade. Porque quando a gente vive na personalidade, é o corriqueiro de todo dia. O máximo possível precisamos nos esforçar para vivermos na profundidade, daquilo que a gente realmente é. Não é aquilo que acham que a gente é, ou que a gente acha que é. Então esse é o primeiro convite. Profundidade, pertencimento. Não é o que o Lucas diz. Lucas é apenas um instrumento aqui hoje, que estudou, e na hora que vai começar a falar a espiritualidade, não. Você queria falar isso, mas hoje precisa falar assim. Entende? A reunião é para todos nós. Quando vocês saírem daqui, eu espero que saiam tocados, e eu vou daqui para casa com muita coisa para mexer no meu coração. Porque é dialogar sobre o Evangelho. É conversarmos juntos sobre o Evangelho. Eu estou falando, mas os pensamentos estão fluindo. Vocês estão emitindo reflexões e a espiritualidade está preparando o enredo do que a gente vai conversar nessa noite. Partimos desse princípio. Segundo, às vezes a gente esquece que encontros como esse... Eu saí de São Gonçalo, vim para Maricá para conversarmos sobre o Evangelho. Percebe que quantos da época de Jesus iniciaram essa trajetória de levar o Evangelho até um outro espaço e lá iniciarem as igrejas que nós conhecemos nas cartas de Paulo. Então, levar o Evangelho é um fato de muita responsabilidade. Então, não só para quem traz, como também para quem recebe. Então, cada um aqui nessa noite foi trazido, não tenho dúvidas disso. Porque para a gente não vir, é isso aqui, ó. Para acontecer uma coisinha, a gente já não vem. Se acontecer um acidentezinho em família, a gente não consegue chegar. Então, planejaram a gente estar aqui. Vou dar um exemplo claro disso para vocês. Há umas 3 semanas atrás, um companheiro nosso passando por uma luta de depressão, que é o ambiente que todos nós vivemos hoje. Quem não viveu, está vivendo, pode um dia viver, ou tem alguém ao lado vivendo ansiedade, o pânico e todos os outros transtornos da emoção. E aí, esse companheiro está vivendo uma grande luta. Nesse dia, tinha reunião de desobsessão na casa, reunião de irradiação e prece. Eu não tinha levado o nome dele, porque o nome dele já estava na oração. Quase que eu não fui, mas fui. Tudo deu errado naqueles dias para eu não comparecer, e vocês conhecem bem esse enredo. Foi a reunião, começamos a reunião, não era reunião de radiação, era reunião de desobsessão, corrigindo. Mas na reunião de desobsessão, às vezes a gente coloca 2 ou 3 nomes mais necessitados. Aí a coordenadora da reunião disse assim: vamos começar a nossa reunião orando por 2 irmãos, um que faleceu e um que ficou, eram 2 irmãos. Aí aquela lembrança do companheiro veio no meu coração assim: fala o nome do companheiro. Eu disse assim, gente, mas não está no script, não está no planejamento, ele já está na irradiação. Aí veio de novo, eu falei, olha, se eu não falar, daqui a pouco vão falar através de mim sem eu pedir, né? E aí eu põe o nome do companheiro aí. A reunião toda foi para o companheiro. A reunião de desobsessão toda foi para aquele nome que eu não ia levar. E que me encontrou de última hora para que eu levasse a lembrança no meio do dia. E aí eu fui entender que, imagina uma reunião mediúnica que é planejada às vezes 2, 3 dias antes. Estava tudo planejado. Inclusive o encontro acidental que eu ia ter com ele, né? Então estamos todos aqui agendados para estar aqui. A palavra de hoje é para mim, para cada um de vocês. Então revira a mala, olha para dentro do baú, vê o que serve e o que não serve e vamos à revolução. Perfeito? A primeira questão que eu gostaria de compartilhar sobre o tema, nosso tema é lei de amor, e a repercussão de tudo isso que a gente pode conversar. Eu não vou abranger nem 1% que poderia se conversar sobre isso, mas espero enriquecer de alguma maneira com as minhas reflexões.
eu não costumo, eu até conversei com a Maristela, que eu anoto bonitinho, bonitinho não, que minha letra não é bonita, né? Eu anoto, aí olho para isso e vejo um branco. Mas hoje eu vou olhar para aqui, eu tenho certeza, pela primeira vez na minha vida, depois de anos de palestra, eu vou seguir porque eu queria falar de tudo que está aqui anotado. Perfeito? Se o tempo permitir. Primeira questão que a gente vai conversar é como a relação do homem com a matéria, com o espírito, essa relação espírito-matéria, ela é mais profunda do que a gente imagina. Porque há tempos atrás, imaginávamos que eram coisas muito separadas. Que eram coisas bem distintas, como os espíritos nos falam, espírito e matéria, mas que a relação de como isso se expressa era uma coisa muito complexa e separada. E não é. Não é. A coisa se dá o tempo inteiro. E quem coordena esse ritmo somos nós, espírito. Somos nós que ditamos a matéria que vibra ao nosso redor. Isso precisa ficar claro, porque a gente está cheio de doença. E aí eu já começo a enumerar. É hérnia de disco, é doença genética, tem para todo. Se eu começar aqui, a gente vai chegar a 8h30 e não acabou o nosso catálogo de doenças dessa noite aqui. Porque a gente tem enfermidades. Mas a grande reflexão é, por que estamos adoecidos? Quando eu cheguei, a Maristela me levou ali atrás, eu estava curioso. Isso é igual criança, assim. Sabe quando você vai, a pessoa diz assim, vai ter bolo. Aí eu falo assim, eu queria tanto bolo. Eu espero o bolo, eu vou jogando letra para a pessoa oferecer o bolo. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu queria ver, eu dei tchau para todo mundo correndo. Eu queria ir lá atrás, que eu adoro jardim. Eu moro em sítio, moro em área de proteção. E aí a Maristela explicando, nosso jardim já foi bonito. Um dia eu nem ouvi o que a Maristela estava dizendo. Eu olhei para aquele mato, aquela coisa gostosa, aquela energia boa, que nem toda casa espírita tem. E que nós sabemos que é usado para tratamento, para cura. Vocês conhecem bem isso. Fui para ali e fiquei refletindo. A gente perdeu o roteiro. A gente perdeu o rumo. Sabe por que a gente está doente? Porque a gente acha que é só corpo. E que a gente esqueceu que a gente também é natureza. Se fala em ecologia, a gente acha bonito, manda fazer blusa, usa coisa ecológica, reciclável, mas é muito mais do que isso. Como é que anda o nosso comportamento com o mundo que a gente vive? Como é que anda o nosso comportamento para entender que tem alguma coisa fora do lugar? Porque a natureza já estava aí quando a gente chegou. É importante a gente entender isso. Nós somos os últimos chegados mesmo. Não é lá da parábola do Cristo, não. Nesse mundão, os animais, quando a gente olha um cachorro tão bonitinho, está aqui há bilhões de anos. Vocês entendem que nós somos a ponta da ponta? E que valor a gente dá a isso? E que noção, com tanta ciência, o homem tem condição de operar um cérebro com um nanorobô, mas não consegue entender a relação dele com o alimento. Come superprocessado e foge de legume. Gente, isso é espiritismo. Porque vão falar assim, gente, o moço lá doido foi falar de nutrição, não era um negócio, não era lei de amor. É o amor que a gente deixa hoje nutrir pela nossa própria vida. Porque não faz sentido a gente amar aos semelhantes se a gente não consegue se cuidar. E nós não estamos nos amando. Comendo esses negócios que a gente come, vivendo desse jeito que a gente vive. Você pega uma criança pequena, bota a mão na terra, a criança, o que eu faço agora? Como é que eu lavo isso? Mal sabe ela que a sujeira é a vida que leva. Nós somos o chão que pisamos. Nós somos nossa composição é a composição do planeta. Então, precisamos nos curar. E essa cura, ela começa, esse amor que a gente sonha em sentir, ele precisa ser gerado vagarosamente. Por tudo e por todos. Por tudo e por todos. Começando por nós. Então é importante que a gente olhe para a relação que a gente está tendo. Por que de tanta ansiedade? Por que de tanta pressa? Por que de tanto medo? Até comentei com a Maristela. Vamos fazer um plantio aqui. Esses adolescentes não sabem que a mandioca que está no prato planta. Tem gente que deve achar que isso sai do laboratório. Isso leva 6 meses, dependendo da região. Você tira do chão, descasca. Tem gente que nunca viu. E o que isso tem a ver? Ciclo. Nós perdemos noção de ciclo.
Nossos ambientes são fechados. A gente não sabe se é dia ou se é noite. Já entraram no shopping? Você entra no shopping 11 horas, parece que é meia-noite. Seu relógio do corpo fica perdido. Então precisamos nos situar. Quem nós somos? Nós somos a ponta inteligente e moralizada da criação. Qual é o nosso papel nisso? Olha, inteligente. Acolher tudo ao nosso redor com muito carinho. Usar isso no caminho à perfeição, aperfeiçoando, embelezando e ao nosso favor, não ao nosso prejuízo, que é como a gente tem vivido. Então eu estou convidando vocês e as gerações influenciadas por vocês a pensar, tem alguma coisa errada com a gente, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de buscar. É concreto, é cimento, é concreto, é cimento. A gente tem árvore, o povo corta. E a natureza tem a nos dizer muito. Vocês sabiam que uma árvore se comunica com a outra? Vocês já pensaram nisso? Já ouviram falar, já leram alguma matéria sobre a relação profunda entre os fungos? Eles se comunicam, têm sinais químicos para avisar. E através deles as plantas avisam, olha, aquela planta está precisando de mais nutriente ou tal. Vocês entendem que a natureza é fraterna? E a gente esqueceu isso. O Evangelho nos fala assim, lá no início, a gente era extinto. Vocês entendem bem extinto, não preciso dar nenhum exemplo. É só abrir a capa do jornal e já tem exemplo de extinto. Depois a gente passou para a sensação. Já é um progresso. Você começa a experimentar certas questões mais sutis. E a gente caminha para o sentimento, que a gente está experimentando agora. Aí o Emmanuel nos fala assim, no coração do homem, o sentimento, a virtude está sempre obliviada de muita viciação. Então às vezes a gente está exercitando uma virtude, mas ao lado dela ainda tem muito do nosso homem lá de trás. Então a gente quer ser humilde, mas a vaidade está ali. E Paulo já nos disse isso, né? O bem que eu quero é tão difícil. Eu tento e não consigo. Mas o mal está sempre ali. Então é necessário uma vigilância atenta para se observar e perceber que não é para que a gente acredite que a gente não tem virtude. Tem. Gente, nós progredimos muito, porque às vezes eu faço palestra, eu percebo que tem gente que sai meio entristecida, que parece que eu estou trazendo uma carta de tristeza. É uma carta de reflexão, porque nós não podemos atravessar para dentro desse milênio acreditando que a gente é bom, porque tem gente acreditando que é bom. Porque depois que eu venci a maledicência, sabe o que eu penso, gente? 100 mil anos falando mal da vida dos outros. Vocês imaginem 100 mil anos fazendo fofoca. Aí, em uma encarnação, que tem 15 anos que eu me dei conta disso, eu falei, agora eu venci a maledicência. Vocês acreditam nisso? Que a gente consegue assim? O indivíduo sofre da doença do alcoolismo. Ele fica 10 anos sem beber. Quem tem alcoólico na família sabe disso. Ele deixou de ser alcoólico? Ele é alcoólico para sempre. Entende? Taxicoma, mesma coisa. Então, reflitamos. Estamos adoecidos. Já damos sinais de melhora. Sabe aquela enfermaria que você fala assim, me dá um andador. Mas você não recebeu a alta. Você está de andador e está de roupão azul ainda. Mas você acha que já adquiriu alta. Então, não é para a gente se entristecer. É para a gente não criar uma falsa ideia e cristalizar um comportamento e achar que já conquistou. Não conquistamos. Estamos a caminho. E um caminho árduo e de profunda repetição. O que o codificador Allan Kardec nos fala? O que é educação? Criação de bons hábitos. É repetir. O exercício tem que ser repetido várias e várias vezes. A gente vai chegar lá. Então, primeiro ponto é perceber-se. Porque para a gente partir para esse processo de amor, tem certos sentimentos prévios que a gente precisa elaborar, desenvolver. Eu não sei vocês gostam de Netflix? Nosso final. Quem vê televisão aberta mais hoje em dia, né? E aí a gente escolhe aquelas séries, né? Alguns vão para o coreano, outros para aquelas séries românticas. Eu gosto de séries de investigação. E na série de investigação eu acho muito interessante. E aí por que eu trouxe isso? O indivíduo está lá, lavando roupa, estende a roupa, vai no mercado e o detetive está atrás de uma moita.
Aí te pega estendendo a roupa, te vê dando dinheiro no mercado. Imagine, nessas nossas reflexões que a gente faz assim, ah, meu Deus, minha vida está tão difícil, onde eu estou errando? Nessa hora tinha que chegar um detetive com um dossiê e dizer assim, aqui ó, tem uns meses que eu venho te acompanhando, tá tudo aqui em vídeo e áudio. Se quiser observar, tem suas reações, o seu olhar, a maneira com que você se expressa quando vê seu semelhante agindo errado. Então é isso. Só que tira o detetive de jogada. O detetive é nosso inconsciente. Vocês já viram relatos de livro espírita que a pessoa diz assim, acessa aí a memória do que foi vivido há 200 anos atrás. Essa memória é de quem? Sua. Por diversos ângulos, porque vocês acham que o espírito está vendo aqui? Vocês acham que o espírito está agarrado aqui no corpo? Preso. Percepção do espírito não é do corpo. Então tem vários ângulos para não dizer que errou. Mas se olhar, tem também a câmera de cá. Você quer olhar pela de cá? Tem a de cá também. Nessa câmera você também errou. Porque é importante a gente perceber. Lembrem, é rápido, tá? Porque a gente não vai entrar nesse campo mental. De uma atitude equivocada dos últimos dias. Quando a gente olha nosso semblante, a gente consegue lembrar. Se a gente for bem sincero, a gente consegue lembrar. As nossas reações. Quando o outro diz assim, fulano, posso ser sincero? Nossa cara já muda. Pode falar, fulano, não, eu aceito qualquer comentário. Mentira, a gente não aceita. Aí a pessoa diz assim, fulano, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu venho percebendo no seu comportamento, aí a gente fica assim. Até parece que o outro também não tem erro assim, né? Olha a fala, olha a vaidade do império aí. Quem é o outro para se colocar nessa posição? Eu nem pedi. E aí aquele monte, isso aí já diz quem a gente é. Nós somos isso. Nós somos dessa natureza. Não quer dizer que somos ruins. Eu acho engraçado que as pessoas falam assim, Chico era tão humilde, né? Ele dizia que ele não era nada. Olha que loucura nossa. Chico percebia a real condição dele, comparado a Jesus. O triste é que se a gente chegar à conclusão de que Chico era muito pouco, comparado aos grandes espíritos, quem somos nós? Porque a gente acha que humildade é aquela pessoa que diz assim, que isso, eu não sou nada disso. Não, humildade é um indivíduo que se autoconhece e sabe seus limites, sabe suas fraquezas, sabe quem é. Então quando ele é verdadeiro consigo, quando ele diz assim, não, eu sou aquela luzinha, é porque é luzinha. Você imagina comparar ele com Cristo. Compreendem? Então é um processo devagar, onde a gente precisa se observar. Por que a gente precisa se observar? O germe do amor começa na empatia. Sabe o que é empatia? Aí eu vejo gente que tatua isso no braço, bota na camisa. Tem que tatuar na alma. Porque a empatia é o seguinte, eu começo a me identificar. Quando eu faço aquilo que o Livro dos Espíritos me fala assim, primeiro passo, conhece a ti mesmo, olha para você. Quando você faz aquela varredura, escaneia, sabe aquele exame que você entra na máquina, sai tudo que você tem de problema? Quando você vai fazendo aquilo vagarosamente e chega à conclusão de quem você é, você de maneira lúcida para de julgar os outros. Porque você vê que você é criminoso. Porque o que é crime diante da lei de Deus? Chico fala que criminoso é todo aquele que não foi descoberto ainda. Na lei do Criador, você imagina diante de Deus. Ah, eu cometi um delito há 200 anos, me acertei. Você é tão criminoso quanto que cometeu há um mês atrás. Mas nós temos um processo que é muito nocivo e que nasce na ausência do amor, que é o orgulho, que é se sentir especial, diferente dos outros. Vocês acham mesmo que Deus trata a gente diferente dos outros? Sabe o que é triste nesse processo? É triste e feliz. Ele não nos ama mais do que ninguém. E também nem menos que ninguém. Entende? Ama a todos iguais. E não tem nada que você vai fazer na vida que vai fazer ele te amar mais. Ele te ama. É constante. Não é como a gente, que se o filho faz uma pirraça, hoje eu estou muito magoado, não te amo. Deus não. Todas essas questões nossas, para Deus, são peripécias de criança, que ainda estão a caminho. Entende? Qualquer uma delas. Então, nesse processo de autoobservação, quando eu me olho, sem nenhuma necessidade de ser não, é com sinceridade.
É com amor por si mesmo. Eu começo a olhar para o outro e sentir que o outro é muito parecido comigo. E a gente precisa fazer isso como exercício. Eu tenho um amigo que faz um trabalho do qual eu não faço ainda. Talvez o Papai do Céu me convide um dia a essa experiência. Presídio. Ele faz visita constante ao presídio. Ele é um dos meus amigos que visita o presídio. Mas esse eu tenho um convívio mais próximo. O que você aprende no relato? O criminoso que está encarcerado é igualzinho a gente. Se você começa a conversar e deixa o preconceito de lado, do qual a gente não pode ter, você percebe o quê? Tem dificuldade de dormir, igual a gente. Fica preocupado, tem medo, tem insegurança, tem preocupação com família. Tem frustração, se cobra. É igualzinho a gente. Só que a diferença é que o crime dele na terra está cumprindo pena. E a gente? Porque segundo os Espíritos, a terra também é penitenciária. Vocês acham que a gente não está cumprindo nossas penas também? Vocês acham que muitos desses casórios que a gente arruma aí com esse monte de filho, que a gente fala assim, meu Deus, de onde veio esse Espírito? Jesus, eu não pediu. Você fez, protocolou e insistiu para ter. Né? Né, Sueli? É importante que a gente entenda isso. Que nós estamos aqui, estamos todos juntos. Essa coisa de nos sentirmos superior, a gente conversava, eu e a Maristela, eu fico muito entristecido com o pessoal do Movimento Espírita. E quando eu falo pessoal do Movimento Espírita, eu sou do Movimento Espírita. Estou afastado, estou meio aposentado de férias, tenho uns 6 anos. Mas andei por esse mundo aí, fiz palestra, fui para outros estados. O que me entristece é, você é espírita, né? Umbandista? Aí o olhar é assim, não. Espírita, kardecista. Aí usa uns termos que às vezes nem são usuais. Chico Xavier, Allan Kardec, doutrina que veio da França. Gente, olha isso. Eu fico imaginando Kardec olhando pra gente assim, meu Deus, tanto esforço para isso. Somos irmãos, gente. E digo mais, a Federação Espírita Brasileira, estamos entre espíritas. Sempre conversa sobre a dificuldade do acolhimento. Porque o espiritismo ainda é uma religião elitista, com um grande poder aquisitivo, com pessoas com nível superior. E a Umbanda acolhe um público que às vezes a gente não consegue acolher. Então, no trabalho de Papai do Céu, é importante que a gente tenha uma visão muito mais ampla do que a vida é. E saindo dessas questões sectárias, sabe? De divisão. Essa é a minha escola, essa aqui é a sua, a minha é mais... Gente, não dá tempo no trabalho do Cristo para isso mais. O relógio já bateu o fim. Não é o fim do mundo, mas é o fim dessa insistência. E qual é o sinal de mudança? Ah, tá vendo esse vento que vem, esse furacão? Não é nada disso. A Terra sempre mudou, sempre vai ter suas instabilidades geológicas, não é nada disso. A gente que gosta de fenômeno físico para dizer que está mudando. É o coração da gente, que está numa revolta de dentro para fora. Os sistemas que nós criamos não servem mais. Só tem um caminho. É o nosso tema de hoje. Só tem esse caminho. Qual é o grande X da vida do Cristo na Terra? O que Jesus impactou? Ah, Lucas, ele é o governador planetário, ele cuida da gente desde a origem, há 4,5 bilhões de anos ele é perfeito. Mas qual foi o impacto real que Jesus trouxe na vida dele para a Terra? Ele inaugurou o amor. Vocês entendem isso? A gente não conhecia o amor. A gente tinha lapsos de sentimento. Jesus falou do amor, mas ele não falou assim, olha, estou criando uma semântica nova, uma palavra nova, um novo vocal. Não foi isso. Quando ele pronunciou, diz o Evangelho que os povos sobressaltaram. Quando Jesus pronunciou, é como se ele tivesse magnetizado a gente naquele momento. É assim, olha, nesse momento eu quero dividir com vocês o que eu estava guardando, que vocês não estavam preparados. Eu quero que vocês comecem. E a gente ainda está caminhando, ainda muito pouquinho. Mas nós começamos a sentir esse amor. E estudar o Evangelho é isso. Eu falo que o Espírito às vezes conhece pouco de Jesus. Você precisa meditar. Olha para as cenas do Cristo. Imagina o olhar dele para as pessoas. Eu adoro Pedro, não sei vocês. Todos são importantes, mas tem alguns que a gente às vezes se identifica mais. Pedro não era um discípulo, não era só um seguidor do Cristo. Era um amigo. Sabe aquele amigo que você na hora difícil fala assim, fulano,
preciso falar com você, me escuta, não me critica. Era Pedro. Sincero, verdadeiro, franco. O que Pedro fazia? Ia para o mundo, cumpria as experiências, fazia os desatinos, igualzinho a gente. E quando chegava em casa, Jesus, quero conversar com o senhor. Falei mesmo para fulano as verdades que ele... Olha. Mas se ele não fizesse isso, que exemplo a gente ia ter? E Jesus, o mais interessante não é o Pedro nessa história, porque Pedro é a gente. Jesus olhava para ele com amor, não era com desprezo, não era com crítica, não era com um olhar de superioridade. Era um olhar tipo assim, fala, o que está tocando no seu coração? O que te incomoda? O que te faz sofrer? E agora? Você está feliz? Se estiver feliz, eu não preciso falar nada. Sabe aquela ansiedade nossa? Sabe aquela coisa assim, eu falei tudo, mas ainda estou vazio aqui dentro? E ele dizia assim, então, vamos lá, agora vem comigo para o aconchego do Evangelho. Vem entender o que o amor pode fazer com você. O que o amor é capaz de fazer. Será que a gente sabe o que o amor é capaz de fazer? Foi ontem, mãe, que eu te mandei a mensagem da professora. Eu não uso rede social, eu tenho 35 anos, eu sou um velho de 90 anos. Aí eu fico olhando assim o Instagram, salvo uma coisa, mas eu não curto nada, não sei nem curtir direito. Mas eu olho lá, né, tenho que me atualizar. E aí, não sei se vocês viram no noticiário, uma professora americana, da faculdade de medicina, já aposentada, ela herdou $1 bilhão do marido, bilionário. E aí ela foi, acredito que tenha sido ontem, ela anunciou na Universidade de Nova York, de medicina, reuniu todo o corpo da medicina e disse assim, então a partir de hoje, o curso de medicina é gratuito para vocês. Meditem nisso, sintam isso, e me arrepia. Mas porque você precisa aprofundar. Como é pagar para estudar? Imagine que aquele médico pagou, ele está ali lutando, ele vai construir por ele mesmo, pela família e tudo mais. Olha o impacto que ela causou. Quando ele se formar médico, ele vai lembrar assim, alguém abdicou de um conforto para que eu estivesse aqui. Alguém podia ter pensado em qualquer coisa, mas pensou em mim, indiretamente. Eu tenho uma dívida com essa pessoa, ou com essa sociedade da qual eu faço parte. A gente precisa sair da ideia romântica do amor, porque a gente fica com aquela memória da época que a gente ainda não entendia a perfeição do que isso pode proporcionar na vida da gente. São os romances novelísticos, aquela ideia dos filmes, aquela coisa estonteante. É mais impactante que isso. Faz chorar muito mais. É muito mais profundo. E a gente precisa ir além para entender isso. Tem tempo ainda, né? Gente, hoje eu estou assim, invejável. Jesus espera que a gente transforme a terra. Esse sentimento que eu estava falando de a gente se sentir diferente dos outros, às vezes eu vejo um discurso na gente, cristão e espírita, dizendo assim, olha, o mundo está se transformando, hein? O tempo está acabando, os maus vão embora, os bons vão ficar. Sabe o que parece quando a gente fala isso? A gente, família espírita, que somos todos nós. Que a gente está torcendo para os maus irem embora. Ai, graças a Deus, fulano foi. E eu fico imaginando assim, Jesus, comandante desse processo, disse para a gente assim, do meu rebanho nenhuma ovelha se perde. O Pai se felicita com muito mais com uma ovelha que se salva do que 99 que já estão salvas. E a gente está assim, fazendo as malas. O pior é que a gente nem sabe se permanece nesse processo, porque a gente tem a ideia de que a gente já conseguiu, já concluiu um processo. Mas pouco importa que processo alcançar. O que a gente não consegue alcançar, independe se é na Terra ou em qualquer outro espaço, é paz de consciência. É dever cumprido. E não tem dever cumprido. Enquanto a gente olha o nosso semelhante, não consegue sentir que ele caminha como a gente. Alguns aqui devem conhecer um pouco da literatura espírita e sabem que Bezerra de Menezes poderia ter ascendido. Conta-nos a literatura do plano espiritual, a cultura do plano espiritual, que Bezerra podia ter seguido em frente, podia ter seguido para outras esferas, outras experiências, mas permanece conosco. Por quê? E permanece conosco não é como alguém ausente. Vira e mexe, ele vai na federação, recado. CR, recado.
Dival, recado. Ele está sempre cuidando da gente. Por quê? Porque o coração dele não fica em paz enquanto a gente não alcança a paz. Isso é amor. Será que a gente ama? Porque eu pergunto a vocês o seguinte. Existe um problema na sociedade, eu vou usar como exemplo. Vocês conhecem o crack. Vocês têm noção do que ele faz. Vocês têm noção do que ele transforma o ser humano. É algo assim que a gente pode chamar de fundo de poço. É deprimente olhar. E quando você olha, você pensa assim, o que eu posso fazer por esse indivíduo? Nada. A gente pensa, a gente não faz nada. Mas e se fosse um neto? Tudo. A gente dá até a vida. O nosso problema está onde a gente localiza o amor. Porque o amor pra gente ainda é uma família. Ainda é um agrupamento. Como eu vou ficar se a minha mãe partir? Tanta gente precisando de atenção. Tanta gente precisando de cuidado. Tanta gente precisando conversar. E a gente preocupado. E criando um porto seguro. Porque certeza a gente tem que vai estar vivo ao final da noite. Vocês sabem disso, né? Nossa passagem de volta já está comprada. E tem gente que vai partir ainda esse ano. Pode não ser desse grupo. E a gente bate na madeira, isola. Gente, aqui é chegada e partida. E é partida para depois recomeçar. A gente precisa se desprendendo dessa maneira de viver. A gente ama esse negócio aqui, que em 2 dias já tem verme já trabalhando em cima ali, ó. A gente transforma em terra isso rápido. Entende? A gente está preso a coisa que não dura para sempre. O que dura para sempre é isso aqui. Eu vou lembrar de você. Eu vou lembrar da gente cantando Memória dessa noite. Quanta luz. Quando eu comecei a cantar aqui, de olhinho fechado para me concentrar, porque eu estava nervoso, e vocês começaram a cantar junto. Memória para uma vida inteira. Entende? Porque vai ficar no espírito. É a lembrança de como a fraternidade nos une. Então precisamos caminhar com um olhar diferente. A gente pode fazer muita coisa. Muita coisa. Vocês querem ver? Minha área é empresa. Trabalho com negócio, com venda, com comércio. Então eu olho uma rua. Não sou esse empresário todo não, tá gente? É um negocinho desse tamanho assim. Mas eu olho uma rua, eu penso assim, gente, aqui não tem hamburgueria, aqui não tem açaí, aqui não tem... Tô dando um exemplo, tá? Aqui cairia bem, aí eu olho as pessoas passando, aí eu vejo o que tá trazendo na mão. Se eu ficar 2, 3 dias ali, eu já sei o que o pessoal gosta de comer. Olha como é que a gente é inteligente para ganhar dinheiro. Para fazer o bem. Para fazer o bem é um desgaste, é uma fraqueza. Eu não consigo fazer esse projeto do bem. Quem tem parente evangélico aqui? Eu tenho muito, pai, minha família toda. Já viu como é que... Tirando as nossas críticas que a gente gosta de criticar, né? Mas vamos aos elogios, que são bons. Você já foi em igreja de interior? Já viu gente mal vestida? Não estou dizendo que a gente tem que vir para casa espírita bem vestido, não, gente. É a maneira deles se representarem. O que eles pensam? Já conversei com muito evangélico. Eles dizem assim, por que quando eu vou para a festa eu tenho que ir arrumado para a casa de Deus, como eles falam, eu tenho que ir mal arrumado? Aí eu tenho um amigo que ele é quase pastor, né? Aí ele diz assim, para a casa da gente a gente bota porcelanato, tem que ter ar-condicionado, mas quando vai fazer uma coisa para a obra, para poder receber um carente, aí tem que ser coisa bem ruim. Bota um chãozinho de taco, bota um chãozinho de teto. Gente, se a gente tiver condição, a gente vai comprar um porcelanato. Se a gente não tiver, casa espírita é diferente, que é toda uma energia para conseguir. Mas pensemos, como é que a gente está se comportando em relação ao que é do espírito? Não é o que é da casa espírita, não. Qual é a nossa dedicação para uma obra do bem? Qual é a nossa dedicação para a empresa nossa dar lucro? Entende? Está faltando amor. E você acha que Deus não está vendo? Fala para a criança. Deus está vendo. É claro que vê, porque Ele está habitando a nossa consciência. Você está vendo você. Você mesmo está dizendo assim, Sueli, querida, desse jeito não vai colar de novo. Você está vendo, você está com uma vontade desse negócio. Entrega-se de corpo e alma. Como você se entrega a tanta coisa que gosta. Como é que a gente é quando está apaixonado? Já viu paixão? É todo perfume, todo presente, toda flor da rua. É assim. Por que para as coisas do bem a gente tem que fazer? Ai, vamos sentar. Ai, que enjoança. Gente, até porque Jesus não está forçando ninguém a vir. E o Evangelho nos fala isso. O Evangelho é uma mensagem de alegria. Porque tem gente achando que o Evangelho é mensagem de tristeza. Vamos para casa.
Olha, vocês vão me conhecer, eu vou vir aqui mais vezes. Eu fui líder de juventude a minha vida inteira quase. E eu ia para os eventos, não era para criticar, tá, gente? Pontuando aqui. Mas eu falava assim, gente, onde é que vocês acham que jovem vai se comportar assim pro resto da vida? O negócio minguado, desanimado, parece clínica geriátrica, gente. Vamos lá. Não, porque não que os velhinhos são desanimados, mas às vezes o movimento está retido. Aí parece que o jovem não pula, não dança, não anda. Gente, será que é assim na faculdade? Então, entenda, a gente precisa se entregar mais a uma reflexão profunda. Para chegar a esse processo de olhar para aquilo que Deus espera de nós. E às vezes, a gente leva uma vida inteira esquecendo dos nossos compromissos. O tempo passa muito rápido. Como eu falei, ninguém tem certeza que vive amanhã. Não é para ninguém se desesperar, sair por aí fazendo tudo que dá e que não. Não. É trabalhar o coração dentro daquilo que você pode viver. Não tem necessidade da gente, aquela ideia que a gente traz lá de trás, de grandes espetáculos, grandes trabalhos. Eu lembro de um amigo que sempre me conta isso. Perguntaram a Chico quem era a pessoa mais evoluída na Terra. Uma senhorinha no interior de Minas. Qual o nome dela? Anônima. O espírito mais evoluído era que Chico atravessou a rua para conversar com um morador de rua no centro de São Paulo. Quando ele atravessou a rua, o que o pessoal pensou? Ah, Chico foi conversar com um morador de rua. Tão bonzinho, Chico. Conversou. O pessoal, meu Deus, mas que conversa longa. Chico volta e o falou assim, e aí, Chico, você conhecia ele? Não. É porque eu nunca tinha visto luz na terra desse jeito. Entendam? Olha, gente, que está ainda preso ao corpo. Está preso à forma. Vocês entendem que às vezes o missionário de Deus está na rua, sentado na calçada, para te ensinar e você está preocupado com a roupa que ele está vestindo? A gente está igualzinho os fariseus lá de trás. Preocupado com o que se veste, com o que se aparenta. A gente precisa fazer uma revolução. Tem um pastor que eu gosto muito, que é um cantor. Eu gosto muito de música evangélica, porque tem muita coisa e a gente consegue. Eu tinha banda espírita, então eu acabo enriquecendo o conhecimento. Aí tiro o que eu gosto, aquilo que é muito residual, eu deixo, que é mais para aquela escola de pensamento. Ele se chama Leonardo Gonçalves. Aí tem um DVD dele que ele fala assim, na última música ele fala assim, olha, já falei de quase tudo da proposta do Evangelho. Mas o Evangelho tem algo mais importante que salvação, que isso, que aquilo outro. Aí o pessoal fica assim olhando para ele assim, ele, calma que não é heresia. Transformação. A proposta do Evangelho é transformar. Se os anos passarem e a gente for a mesma pessoa daqui a 20 anos, o que o Evangelho fez com a gente? O que o Evangelho fez comigo e meu semelhante? E assim, a gente busca uma intimidade com Deus. Isso é muito importante. Muito importante. Para a gente conseguir ter paz de espírito é muito importante. Mas não tem equilíbrio nessa relação se a gente não se dá bem com os nossos irmãos. É mais ou menos assim. Uma mãe tem 4 filhos. Você nunca vai conseguir agradar sua mãe brigando com seu irmão. Não é assim? Que mãe que fica feliz com o filho se matando? É a gente, né? Passou da hora da gente olhar para o lado e entender. É assim, o que eu posso ser útil, Deus? Onde eu posso socorrer? Eu quero aprender a amar, não do jeito que eu acho que é. Com presilha, com amarra, com imposto, com que o outro diga o que eu fiz ou o que eu faço. Eu quero amar. Eu quero sentir que eu deixei alguma coisa aqui de bom. Sabe, quando você olha esses companheiros que passaram na Terra, Chico Xavier, por exemplo, por onde passa é cura. Vocês lembram de Jesus? Vamos voltar um pouquinho. Jesus estava lá naquele dia curando, e Pedro numa festa. E os discípulos numa alegria. Alegria por quê? Porque aquele povo estava vendo Jesus curar. E eles achavam aquilo espetacular, porque crescia o conceito. E Jesus triste. Por que triste? E aí, um chama ele no canto e diz, Senhor, o senhor está triste, por quê? Foi tão bom esse dia. Eu não vim cuidar de corpo, remendar corpo, curar corpo. Eu vim curar a alma. E o que ele quis dizer com isso? Ele estava despreocupado se o indivíduo era certo? Não, ele tratou toda a enfermidade nossa. É porque se a alma estiver curada, o corpo está saudável. Entendam isso.
A gente queria cirurgia espiritual, tudo isso é possível e é importante. Tem o seu papel, a gente precisa. Vocês não acham que vocês estão aqui, estão recebendo certos procedimentos meticulosos na mente, no corpo, no campo neural, tudo isso está sendo processado aqui, que é um ambiente propício para isso. Mas a espiritualidade quer que a gente faça o nosso processo de restabelecimento, cada dia mais. Nós somos os nossos médicos e ao mesmo tempo a nossa derrocada de vida. Então é importante que a gente comece a olhar a vida com um pouco mais de cautela. Lei de amor, essa lei que verte o universo inteiro, ela não é a lei da Terra. Vocês entendem isso? É a lei do universo. A gente fala amor como sendo uma emoção. É muito além disso. E eu quero dar 2 exemplos, que o meu tempo está quase acabando. E aí eu vou recapitular e ver se eu lembro de alguma coisa para não deixar de faltar nada hoje do que eu me propus a falar, que é muito pouquinho. Há tempos atrás eu fiz uma viagem. Eu vim de uma vida muito simples e queria muito viajar de carro. E aí peguei a estrada e andei muito, nem imagino enquanto eu andei. E durante os trajetos eu ia ouvindo palestra. E essa viagem foi uma reforma para a minha vida, assim. Me fez lembrar que eu esqueci quem eu sou, quem eu preciso ser. E eu me lembro que numa palestra, se eu não me engano, do Raul Teixeira, eu não consegui achar de ontem para hoje, ele disse, se não foi o Raul, foi o Haroldo, que o companheiro do movimento espírita, uma família do movimento espírita, tinha uma filha, eles eram do interior de Minas, e a filha foi estudar em São Paulo. Acho que a coisa é mais ou menos assim. E aí ela conheceu um menino, e ele tinha problema com drogas, e ela começou a namorar com ele. A família foi muito a favor, mas permitiu que ela pudesse. Ela gostava muito do menino, e ela tentando ajudá-lo, e ali foi aquela relação. Acho que a família vivia num estado, e eles em outro. Acho que eles chegaram até a construir família, e no meio desse processo, eles recebem a notícia que a filha tinha sido assassinada. Aí, nesse momento da história, eu já sabia, vocês já sabem o que aconteceu. E aí aquilo me doeu. Porque a gente sente como se fosse nossa filha. Eles se deslocaram de onde estava, providenciaram toda a situação. E a primeira coisa que a mãe fez, a polícia já tinha tentado resolver a situação, porque foi o companheiro num surto que assassinou a menina. E aí a primeira coisa que a mãe fez foi ir até ele e colocar-se à disposição para ajudá-lo. Na hora, minha voz, que não saía para nada, embargou mais ainda. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, olha isso, olha esse exemplo, porque a vida vai nos chamar a testemunho a todo tempo. E a gente precisa pensar, o que eu estou fazendo aqui? Qual a atitude da mãe comum? Odiar para sempre. Conta a história que ela visitava ele constantemente no presídio. E que quando ele saiu, ele foi acolhido como filho. E que hoje é um tarefeiro do movimento espírita. Percebe? Ela curou uma doença. Ela deixou de adoecer. Que ela poderia ter uma doença que a gente recebe nas reuniões mediúnicas. Espíritos que estão há 300 anos, 500 anos se odiando por uma situação como essa. Naquele momento, ela entendeu qual era o caminho. Ela neutralizou o mal. Certa vez eu li uma mensagem de Bezerra de Menezes que dizia o seguinte. A mensagem era para os jovens. E me marcou muito. Essa mensagem chegou para a gente em 2008, lá no Instituto de Educação do Centro do Rio. Lá na Tijuca. E o Dr. Bezerra dizia o seguinte. Jovens, ele falava do amor. Mas ele tem uma frase que nunca vai sair do meu coração. No algodão do amor, morrem os petardos do ódio. Aí eu fiquei pensando assim, o que é petardo? Imagina um dardo pontiagudo para furar, para alvejar. E você imagina a cena de algo que fura, que mata, batendo no algodão. O que acontece? Nada. Então que a gente olhe para essa sociedade sem um olhar excludente. A gente precisa ser. Esses dias eu vi um discurso. Eu posso ir até que horas? 8h35? Posso. Vocês perceberam que eu sou um vendedor.
eu penso o seguinte, né? Que a gente precisa refletir nesse sentido do que a gente está construindo como realidade. Eu vejo gente dizendo assim, ai, eu tenho tanta vontade de viajar para a Europa, um lugar educado, as pessoas vivem, se respeitam. Eu olho e penso assim, gente, será que tem 2 planetas dentro de um só? Porque o que eu sei é, um país vivendo organizado, a preço de exploração de tantos outros. Nós avançamos. Aqui não tem fome, mas eu ainda colho os espólios dos nossos irmãos africanos. A gente sabe disso, mas adora a ideia de uma sociedade organizada, mas explorando os outros. Nós, eu sou rico, eu tenho lucro com o suor do semelhante, tirando o sangue do indivíduo. O evangelho é revolução. Vocês lembram de Zaqueu? Zaqueu era rico, comerciante, e deixou de ser. Contam-nos alguns historiadores cristãos que Zaqueu custeava muito das andanças. O que houve foi uma revolução de como ele lidava com a matéria. Não era o dinheiro que era o problema, era como ele lidava com o dinheiro, era como ele vivia com os seus semelhantes. Então nós precisamos olhar e pensar o que Deus deseja de nós. Porque não adianta eu imaginar que minha tarefa de amor é abrir um orfanato. Você não está no meu chamado de vida. Porque às vezes o meu chamado de vida é cuidar de uma mãe com Alzheimer, é acolher os meus vizinhos, é me doar a tarefa da evangelização. Entende? Cada um de nós sabe onde pode atuar. E se não souber, pergunta. Mas cuidado, tá? Quando a gente pergunta para Deus, Deus, o que eu preciso fazer? Meu Deus amado, me mostra onde eu preciso atuar. E vem, porque a resposta vem ainda mais para o trabalho. Tem muita coisa para falar, não vou falar tudo que eu tinha que falar, mas eu queria dividir só uma situação com vocês, que foi a última situação que me marcou. Eu estou lendo o livro No Mundo Maior, do André Luiz. Estou relendo a série. E aí o André Luiz está com um instrutor, ele sempre está com um instrutor. E aí o instrutor fala para ele assim, olha, vamos visitar alguns casos. O André Luiz está interessado na loucura, nos processos psíquicos complexos, da crueldade. E aí o Calderaro, que é o orientador, fala assim, olha, aqui não tem um plano específico, a gente vai atendendo casos. E eles chegam num caso muito complexo. Era um filho de criação, um pai. O filho assassinou o pai, o filho estava encarnado ainda. O pai de criação, vingança. Mas um negócio assim, uma simbiose profunda, assim, uma energia onde um se alimentava do outro. Ódio, complexo de não enxergar a realidade. E o André Luiz assim, a gente, né? Vamos falar com os dois, conversa, fala, faz alguma coisa, não vai fazer nada. Aí o orientador diz assim, meu irmão, falta na gente amor. Aí eu falei assim, gente, André Luiz não tem amor? Olha eu não conhecia esse amor. E aí eles esperam uma entidade espiritual que ia visitar, em algum momento, aqueles dois. E aí, logo que ela chega, porque o amor irradia, né? É o que se é, não é o que se fala. E aí, quando ela chega, o André Luiz já está se querendo se ajoelhar já. Então, a expressão de afeto e maternidade que ela passa. E aí, ela chega, o olhar, ela cumprimenta os dois, mas o olhar dela era para os dois eles. Assim. O olhar não era de um criminoso, de um vingador, era de dois filhos. Ela olhou para os dois como sendo crianças que precisavam de um afago de mãe. E cada palavra dela tinha a substância da verdade. De tal ordem que o Espírito achou que ela era Maria Santíssima. A grandeza de coração era tão grande que para ele não existia nada maior do que ela. Ele nunca tinha visto nada daquele jeito. Aquilo me chamou tanta atenção. Porque às vezes a gente quer mudar tanta coisa no mundo. A gente queria ver a terra transformada, mas está faltando amor. Porque a gente quer que as pessoas se transformem. A gente queria que o mal saísse da terra. O mal tem que sair daqui, do coração. Você imagina que Chico Xavier se incomodava de estar ao lado de criminoso? Se incomodava se do lado dele tinha uma prostituta? Tinha incômodo com isso? Todos eram irmãos. Com todos ele compartilhava a vida. O
problema nosso é esse. A gente precisa imaginar que dos nossos dias para frente, a gente tem uma tarefa muito grande a fazer, que é dividir um pouco disso. Sabe, olhar nos olhos de quem está sedento por acolhimento, por consolo, por conforto. E as multidões estão assim. Você olha nos olhos da pessoa, é tanto vazio. Às vezes só está precisando dar assim, bom dia, Deus te abençoe o dia. Isso às vezes salva uma vida, que às vezes a gente esquece de coisas tão pequenas. Espero que a nossa conversa tenha sido proveitosa. Espero que eu e vocês nessa semana, continuação de semana, possamos refletir o máximo possível de como chegar a esse ponto, de sentir, de viver de uma maneira onde a gente possa sentir realmente que o mundo ao nosso redor está sendo modificado. Eu ia cantar algumas músicas, mas aí eu canto enquanto o passe acontecer, para a gente não perder a disciplina do horário, tá bom? Agradeço o carinho de vocês a fazer. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher orações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos do céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher orações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. Nessa caminhada de luz sem